Vamos lá, sétima dica para você preparar a sua aula de escola dominical. Atenção, essas dicas são progressivas e ordem sistematizada. Ela foi numa ordem organizada, sistematizada. Se você fizer da primeira até essa sétima aqui agora, você vai sentir uma diferença brutal no seu preparar da aula. E isso é interessante por quê? Porque ao mesmo tempo que você está se preparando para ensinar, você também está aprendendo, obviamente. Então você vai crescendo na graça e no conhecimento também, tá certo? Vamos lá então, sétima e última dica, pesquise em áreas de ciências interligadas ou diferentes o assunto em questão. Aí vamos lá, fazer pesquisas sobre estudo científico, história ou ciência de maneira geral enriquece o tema e traz mais credibilidade do tema em loco. Eu estava lendo um livro, o nome desse livro é O Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg, né? Tá até esse livro aqui, vou pedir aqui para minha equipe pegar, aqui ó, esse livro aqui. Esse livro aqui não é um livro teológico, tá certo? É um livro secular, por assim dizer, mas esse livro ele vai trazer muitas questões de pesquisas. E ali ele estava falando, logo nos seus primeiros capítulos ali, sobre uma pesquisa de uma universidade lá da Pensilvânia, que pegou pessoas, mais de 200 pessoas com problemas de transtornos psicológicos, mentais, seja psiquiátrico ou ansiedade, síndrome do pânico. E os pesquisadores fizeram um exercício com esse grupo de pessoas. Você vai entender onde eu quero chegar. E qual era o exercício? Diariamente, esse grupo de pessoas que sofriam de algum transtorno, né, de alguma dificuldade, eles tinham que escrever uma carta de gratidão. Caçar um motivo para escrever uma carta de gratidão. No livro dá até um exemplo engraçado. O cara foi na padaria, o pão saiu quentinho. Ele chegava em casa, quero agradecer ao padeiro pelo pão quentinho que ele fez. Ele tinha que pelo menos escrever uma carta de gratidão. A pesquisa mandava dizer, o Lucas e Rodrigo, para entregar a carta para a pessoa. Mas nem todo mundo conseguia entregar a carta, como é o exemplo do padeiro. Mas escrevia a carta de gratidão. E depois de um certo período de tempo, alguns meses, esses pesquisadores reuniram as pessoas, objetos da pesquisa, e perceberam que os níveis de cortisol no seu sangue diminuíram, que o estresse, a questão da ansiedade, de várias síndromes diminuíram consideravelmente em comparação a outro grupo que não fez esse tipo de exercício. Conclusão da Universidade da Pensilvânia. Quando a gente pratica a gratidão, seja por mínimas coisas, a gente melhora a nossa saúde mental, física e social. Quando eu estava lendo essa pesquisa, inevitavelmente, eu lembrei do conselho de Paulo à igreja tessalônica, quando ele vai dizer assim, em tudo dai graças. Por que Paulo está dizendo em tudo dai graças, né, para a igreja ali? Porque nós temos razões e motivos para agradecer a Deus. Agora você imagina, eu estou dando uma aula sobre gratidão, sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e vou lá e incluo essa pesquisa desse livro do Charles Duhigg aqui na minha aula. Se você que está assistindo essa aula aqui agora, essa pesquisa de uma certa forma te enriqueceu, que dirá numa escola dominical. Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um exemplo no próximo slide para você entender. Vamos supor que eu estou dando aula aqui sobre perdão. E a Bíblia fala sobre perdão de forma importante. A ponto de, se você não perdoar, você não será perdoado. Olha só como é importante esse tema na Bíblia Sagrada. Eu estou dando uma aula sobre perdão e eu vou lá e trago, né, tá até aqui a referência, um artigo científico da revista Exame, ou então dessa revista eletrônica Exame, falando sobre perdão. Aí eu trouxe só um trechinho aqui, tá? Foi publicado em São Paulo. É comum virmos que o perdão evita aparecimento de doenças, mas será que a crença tem respaldo científico? Pesquisa brasileira apresentada na 40º Congresso da Sociedade de Medicina, etc., etc., vai falar sobre isso. Eu li a pesquisa, eu não vou falar aqui, é só um adeno, e a pesquisa apresentada nesse 40º Congresso apresentou dados científicos de pessoas que não perdoam desenvolverem problemas cardiovasculares. Esse é o tema da pesquisa, taquicardia e por aí afora. Então, os pesquisadores conseguiram concluir que ressentimento, rancor e mágoa faz com que o coração
perca a sua batida ali. Eu achei essa pesquisa extraordinária e automaticamente coloquei ela paralela ao conhecimento bíblico. Porque quando você não perdoa, você não está fazendo mal para quem te fez mal. Você está fazendo mal para você mesmo. E aí uma frase de Shakespeare, que ele vai dizer o seguinte: não perdoar é como beber... Não é Shakespeare, não. É C.S. Lewis, lembrei aqui agora. Não perdoar alguém é beber um copo de veneno e querer que o outro morra. Então preste bem atenção se eu der uma aula sobre perdão à luz da Bíblia e eu incluo essa pesquisa aqui que não tem nada a ver com a teologia. Estou falando de ciência. E aí você consegue facilmente pegar ciências paralelas e fazer com que elas desaguem, desaboquem justamente no tema que você está dando aula. Isso dá um enriquecimento, credibilidade e faz com que quem está te ouvindo entenda que você não é um cara que apenas vive do estigma religioso, mas que você bebe de outras fontes, que conclui facilmente que o que a Bíblia está dizendo é uma verdade absoluta para nós. Fica essa dica para você. Recapitulando rapidinho, tá? Para ficar bem didático, do 1 ao 7, tá? Ler sem a ajuda do subsídio, buscar o significado dos termos, cuidado com os parônimos, com a cacofonia, ler aí sim com a ajuda do subsídio, aí depois de tudo isso, ver os vídeos de professores dando aula do tema que você vai dar, ler em pelo menos 2 versões todas as referências da questão, da lição, melhor dizendo, perdão, e por fim, fazer pesquisas de ciências paralelas para que você consiga enriquecer mais ainda a tua aula. Eu quero abrir esse parênteses, talvez esse aqui seja o bloco que está mais comprido, mais tempo eu estou gastando aqui, investindo. Eu quero dizer para você o seguinte, que além das pesquisas você pode fazer manualmente cartazes, dinâmicas, fazer com que a sua aula flua, de maneira que você não fique só na revista ali. Tudo isso é possível. Professor, eu não gosto disso, eu sou basicão. Para mim, a revista e a Bíblia. Também não tem problema. São dicas, e essa aqui em especial é uma dica muito importante que eu quero deixar para vocês, tá bom? No próximo bloco eu quero falar sobre algumas dicas do manuseio da revista na aula. Fique com a gente para você fazer o seu melhor.